Lei 9, do livro As 48 Leis do Poder. Vença por suas atitudes, não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é na verdade uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes, sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. O argumentador não compreende que as palavras não são neutras e que, ao discutir com um superior, ele coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderoso do que ele. Ele também não percebe com quem está falando, visto que todo homem acredita que está certo, e palavras raramente o convencerão do contrário. O raciocínio do argumentador cai em ouvidos surdos. Se encurralado, ele só faz acrescentar mais argumentos, cavando o seu próprio túmulo. Depois de fazer a outra pessoa se sentir insegura e inferior na sua crença, nem a eloquência de Sócrates salva a situação. Não se trata apenas de evitar discutir com quem está acima de você. Todos nós acreditamos que somos mestres no reino das opiniões e dos raciocínios. Você precisa tomar cuidado, portanto, aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. Na esfera do poder, você deve aprender a julgar seus movimentos por seus efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. O problema em tentar provar que está certo ou conseguir uma vitória com argumentos é que no final você nunca tem certeza de como isso afeta as pessoas com quem está discutindo. Elas podem parecer concordar com você por educação, mas intimamente ficam magoadas. Ou talvez algo que você disse inadvertidamente até as ofendeu. As palavras têm uma insidiosa capacidade de ser interpretadas de acordo com o estado de humor ou insegurança de outra pessoa. Até mesmo o melhor argumento não tem fundamentos sólidos, pois todos nós desconfiamos da natureza escorregadia das palavras. E dias depois de concordar com alguém, com frequência voltamos à nossa antiga opinião só por hábito. Compreenda isto. Palavras custam um tostão a dúzia. Todos sabem que no calor da discussão nós todos falamos qualquer coisa para defender a nossa causa. Citamos a Bíblia, mencionamos estatísticas não averiguáveis. Quem se convence com essas bolhas de ar? Atitudes e demonstrações têm muito mais poder e sentido. Elas estão ali diante dos nossos olhos. Abre aspas. Sim, agora o nariz da estátua parece correto. Fecha aspas. Não há termos ofensivos, nenhuma possibilidade de mal-entendidos. Ninguém pode discutir com uma prova visível. Como Balthazar Gracian observa, abre aspas. A verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Sir Christopher Wren foi a versão inglesa do homem renascentista. Ele havia dominado as ciências da matemática, astronomia, física e fisiologia. No entanto, durante a sua carreira extremamente longa como o mais famoso arquiteto da Inglaterra, seus patronos com frequência lhe diziam para fazer alterações pouco práticas em seus projetos. Nenhuma só vez ele discutiu ou ofendeu. Tinha outras maneiras de provar que estava com a razão. Em 1688, Wren projetou um magnífico prédio para a prefeitura da cidade de Westminster. O prefeito, entretanto, não ficou satisfeito. De fato, estava nervoso. Ele disse a Wren que
temia que o segundo andar não estivesse firme e que pudesse vir abaixo, destruindo seu escritório no primeiro andar. Ele exigiu que Rain acrescentasse 2 colunas de pedra como um apoio extra. Rain, excelente engenheiro, sabia que essas colunas não serviriam de nada e que os temores do prefeito não tinham fundamento. Mas ele as construiu e o prefeito agradeceu. Só anos mais tarde é que os operários em cima de um andame alto viram que as colunas terminavam pouco antes do teto. Eram falsas, mas os 2 homens conseguiram o que desejavam. E o prefeito pôde relaxar, e Rain garantiu que a posteridade soubesse que o seu projeto original funcionava e que as colunas eram desnecessárias. O poder de demonstrar sua ideia é que os seus adversários não ficam na defensiva e, por conseguinte, estão mais dispostos a ser convencidos. Fazê-los sentir literal e fisicamente o que você quer dizer é muitíssimo mais eficaz do que discutir. Um sujeito certa vez interrompeu Nikita Khrushchev no meio de um discurso em que ela denunciava os crimes de Stalin. Abre aspas. O senhor foi colega de Stalin? Fecha aspas. Gritou o sujeito. Abre aspas. Por que não o impediu na época? Fecha aspas. Khrushchev aparentemente não podia ver o cara e rosnou. Abre aspas. Quem disse isso? Fecha aspas. Ninguém levantou a mão, ninguém moveu um músculo. Passados alguns segundos de tenso silêncio, Khrushchev disse com voz tranquila. Abre aspas. Agora você sabe por que eu não o impedi. Fecha aspas. Em vez de simplesmente argumentar que qualquer pessoa diante de Stalin teria medo, sabendo que o mais leve sinal de rebeldia significa a morte certa, ele os fez sentir o que era enfrentar Stalin. Os fez sentir a paranoia, o medo de falar em voz alta, o terror do confronto com o líder, nesse caso Khrushchev. A demonstração foi cabal e não se discutiu mais. A forma de persuasão ainda mais eficaz do que a atitude é o símbolo. O poder de um símbolo, bandeira, história mítica, monumento ou um episódio carregado de emoções é que todos compreendem sem você ter de dizer nada. Quando a meta é ter poder ou tentar conservá-lo, busque sempre a via indireta. E também escolha com cuidado as suas batalhas. Se a longo prazo não tiver importância, que a outra pessoa concorde ou não com você, ou seu tempo e a própria experiência o fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a energia e afaste-se. Pois bem, continuando aqui. O inverso. O argumento verbal tem uma utilidade vital. Tá passando um avião aqui. Caraca, parece que tá voando aqui em cima de casa. Continuando aqui. O inverso. Eita, mas agora vai. Era avião, agora é um gato. Vamos lá então. Continuando aqui. O inverso. O argumento verbal tem uma utilidade vital na esfera do poder. Distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a simulação ou for apanhado mentindo. Nesses casos, você ganha mais argumentando com toda a convicção possível. Leve a outra pessoa a uma discussão para distraí-la dos seus movimentos dissimulados. Quando apanhado mentindo, quanto mais emocionado e seguro você parecer, menor a probabilidade de parecer que está mentindo. Esta técnica salvou a pele de muitos charlatões. Certa vez o conde Victor Lustig, trapaceiro por excelência, tinha vendido a dezenas de vítimas em todo o país.
uma caixa esquisita que ele dizia ser capaz de copiar dinheiro. Vendo que tinham sido enganadas, as vítimas em geral preferiam não procurar a polícia, para não se arriscarem ao constrangimento do caso tornado público. Mas o xerife Richards de Hampton County, em Oklahoma, não era o tipo de homem que aceitasse ser lesado em $10.000. E uma manhã seguiu Lustig até um hotel em Chicago. Lustig ouviu a baterem à porta. Ao abrir, viu o cano de uma espingarda. Abre aspas. Qual é o problema? Fecha aspas, perguntou ele calmamente. Abre aspas, seu filho da mãe, fecha aspas, gritou o xerife. Abre aspas, eu vou matá-lo, você me enganou com aquela sua caixa, fecha aspas. Lustig fingiu não entender. Abre aspas, quer dizer que não está funcionando, fecha aspas, perguntou. Abre aspas, você sabe que não está, fecha aspas, retrucou o xerife. Abre um parênteses aqui. Eu fico falando abre aspas, fecha aspas, mas eu acho que não tem necessidade aqui nesse texto. Portanto, eu não vou mais ficar abrindo aspas e fechando aspas. Continuando o diálogo. Mas isso não é possível. Aliás, mas isso é possível, disse Lustig. Não tem como não funcionar. Você usou como devia. Fiz exatamente o que você me disse para fazer, disse o xerife. Não, você deve ter feito alguma coisa errada, disse Lustig. A discussão não saía do lugar. O cano da espingarda foi gentilmente baixado. Lustig passou à fase seguinte da tática da argumentação. Despejou um monte de jargões técnicos sobre a operação da caixa, deixando o xerife atordoado, parecendo menos seguro e argumentando com menos insistência. Olhe, disse Lustig, vou lhe devolver o dinheiro agora mesmo. Também vou lhe dar instruções por escrito sobre o funcionamento da máquina e vou a Oklahoma me certificar de que está funcionando corretamente. Não há o que perder num negócio desses. O xerife concordou relutante para deixá-lo totalmente satisfeito. Lustig pegou 100 notas de $100 e lhe deu, dizendo para relaxar e ter um bom final de semana em Chicago. Mais calmo e um pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias que se seguiram a esse encontro, Lustig conferiu o jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava, um pequeno artigo com a notícia da prisão, julgamento e condenação do xerife Richard por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão. O xerife nunca mais o importunou. Não discuta em sociedade, nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Benjamin Disraeli. Não discuta. Em sociedade nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Diga o Facebook e o Instagram. Ok, vou encerrando a lei número 9. Até uma próxima lei. Até mais.